Que da hora estar com você aqui. Ah, que ótimo. Começamos, então. Então- Ah, muito obrigado, viu, pela presença. Então, a gente tá aqui hoje, pegar minha cola aqui, ó, Tá com bom. com a pessoa que é praticante há 26 anos de meditação transcendental. Eu quero saber o que é. Já formou como instrutora ela se formou pela Maharishi European. Juro que eu nunca me engasguei, velho. Acho que é a primeira vez que eu me engasgo, não é? Harish University, pronto. Acho que é mais fácil e força mesmo. Nossa senhora. Eu pior que eu tenho aula treinei. de inglês hoje com os Mormons de Você noite. faz aula com os Mormons? Vou fazer a segunda Você é aula. mormon? Eu não. Mas por isso que eu tô falando pra você. Sabe que os Mormons são ótimos. Você sabe que eu tô no meu momento que parece não. É certeza que tem alguma coisa, tem algum chamado, eu só não sei qual é. Agora eu não tô brincando. Porque tudo me leva pra Bíblia. Tudo tá me levando de volta para um conhecimento que eu não sei qual é. E eu tô pegando sinais e tô indo. E cada lugar eu tenho uma experiência interessante. Sabe que sou. Tá gravando, né, Vivi? Legal. Isso, cada lugar tem uma experiência interessante. Então, eu vou te contar dos Mormons. Foi com o... Como é que ele chama? O Wizard. Carlos Wizard. Carlos Wizard. Eu fui no Retail, em Campinas, numa palestra do Carlos Dele. Wizard. E ele fez uma palestra assim, bem simples e bem direta, e ele falou Mateus 7,7. E aí ele falou do livro, e ele falou de uma aparição de Jesus na América. E aí que vem os Mormons. E eu não sabia disso, não tenho vergonha de dizer que eu não sabia, pronto. Uhum. Aí ele me ofereceu um livro, e eu me inscrevi lá para ganhar o tal do livro. E eu tava voltando de Porto Alegre, e os meninos vieram me entregar o tal do livro. Eu tenho que entregar pessoalmente, aquelas coisas, né? Falei, tá bom, eu vou deixar vocês me entregarem. E os meninos me entregaram, descobri que eles conheciam a Fernanda Arias, do meu grupo BNI. Uhum. E aí, eu tirei uma foto com ela. Passou 5 minutinhos, ela falou assim, ai, me liga. Eu falei, o que foi, Fernanda? A Fernanda é muito engraçadinha, fofa. Ela falou assim, eu tenho um evento, mas eu não quero ir. E eu queria passar para você o evento, porque eu queria te apresentar uma pessoa. E ele vai estar lá amanhã. Aí, qual evento que era? Era um evento que alguém já tinha me convidado um dia antes. Era um evento que ia estar o Caíto Maia, que é meu aluno, e ia estar o CEO da Azul, que é o John, que é Mormon. Aí eu achei tão engraçado aquele negócio, que eu falei, poxa, mas eu queria estar nesse evento. Aí, ó, resumo da ópera. No dia seguinte, tinha reunião de BNI, eu peguei uma carona, minha carona atrasou, e eu cheguei exatamente na hora. Quando eu cheguei, o Caíto veio assim, aí eu já falei oi pro Caíto e já entrei. Assisti a palestra do Caíto, fofo, maravilhoso. De repente, apaga todas as luzes lá, apagou os painéis lá da palestra. E ele falou alguma coisa de meditação. Eu falei, Caíto, era uma coisa mais intimista, tinha umas 50 pessoas. Eu falei, aproveita, faz um merchan aí pra mim. Ou seja, os painéis apagaram para que ele falasse sobre a meditação, sobre a minha pessoa. Mas não é uma coisa de fina. Aí terminou, voltou a palestra, ele terminou de falar, voltou o negócio, ele continuou a palestra dele. Aí, quando foi a última pergunta, o rapaz falou assim, você pode me dizer o que a meditação transcendental fez para você? Então, mas por que eu tô falando tudo isso para você? Por quê? Não é pelo Caíto, é simplesmente por um sinal de Deus, na minha visão, de que quando você tem que estar num lugar, aquele lugar é para você estar. Isso, para mim, ficou o sinal. Porque o Caíto falar sobre a meditação e sobre a minha pessoa, isso é uma coisa comum. Mas a maneira como foi falado, a luz, o painel, um painel super moderno, o painel parou, ou seja, a sensação que eu tinha é que aquelas pessoas precisavam ouvir aquilo. Uhum. E quando algo tem que acontecer, parece que existe um processo. Uhum. Aí a gente fala aquela história de quando você está no movimento,
aquela famosa falar, foi sorte sua. Não. Quando você está no movimento, as coisas acontecem. Então, eu não vejo como sorte. As oportunidades aparecem. É como estar no movimento o dia que nós nos encontramos, as oportunidades aparecem. Então, isso é muito interessante. Exatamente. E eu vou te falar, não existe neste momento nenhum outro lugar do mundo que eu queira estar que não seja aqui com você agora. Isso é muito legal. 100% presente. É animal essa conexão, viu? É muito legal isso, né? Nossa. E que bom que você está aqui. Que bom que nós estamos aqui. Né? E mais uma vez, gratidão. Agora eu vou falar de você. Agora sim. A Elis. Não posso chamar de Elis? Não, é Elisa, né? É Elisa, pode, mas pode me chamar de Elis, não tem problema. Praticante há 26 anos de meditação transcendental, já se formou como instrutora na Maharishi European University em 2007, faz tempo, hein? Já formou, ajudou, ensinou mais de 7.000 alunos. Entre eles já falou aí do Caíto Maia, entre outros caras aí fortíssimos. E eu achei muito legal o seu objetivo e sua missão, que é difundir o conhecimento da prática no Brasil, ajudando os praticantes a expandirem sua capacidade cerebral e encontrar a paz interior. Cara, é tipo Jesus, tipo Deus. Né? É algo lá de cima. Então a gente vai falar muito sobre isso. Mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Depois desse papo inicial, real. As coisas não acontecem por acaso. A gente teve uma conexão 1 ano e pouco atrás, né? No beach tênis, lembra? No beach tênis lá, um frio danado, né? Aí no meio do beach tênis, a Elisa, com a roupa social, foi lá jogar, arrumou lá uma raquete. Arrumou uma roupa, né? Lembra? As meninas me deram uma roupa. Ainda tirei foto com você lá no meio da areia de paletó. Isso, de paletó, exatamente, Tomamos um vinho. A minha mulher estava grávida ainda. É verdade. Graças ao Rafael Lopes. Rafael Lopes. Um abraço, fica devendo sua visita Rafael aqui com a gente, viu, Rafael? A gente já desmarcou de vir aqui com ele, mas em breve ele estará. Bom, meditação transcendental. Que trem é esse? Que trem é esse? Gostei. Bom, primeiro tem que te agradecer. E antes de começar a falar da meditação transcendental, eu penso que a gente tem que falar de conexão e de network, né? Nós nos conhecemos num evento de network, onde normalmente as pessoas estão interessadas em fazer negócio. E network não é negócio, é conexão. Conexão é conexão com pessoas. Então eu não fiz negócio com você, né? Sim. Nenhum. E a gente fez uma conexão. Exato. Então nós nos encontramos num lugar tão especial, né? Que o beach tênis, e você já disse aí que de repente de roupa social, vai lá, arruma uma roupa e troca. Isso é questão de conexão, né? Porque a minha amiga me prestou a roupa só para eu jogar com elas. Então, isso é a verdadeira conexão. Quando a gente faz uma amizade, quando a gente se conecta com uma pessoa de verdade, ela é uma conexão que vai crescendo. E eu isso aconteceu conosco. A gente se encontrou no kart, né? Que você corre de kart, eu corri 2 vezes só, né? Nossa, de pilota. Kart e pilota. Cheguei em último, gente. É a primeira das energias. E aí, além de correr de kart, a gente se encontra de novo na formatura do Mastermind. E de novo a gente se conecta. E agora a gente está nesse bate-papo incrível. É verdade. Então, eu sou muito grata por essa conexão. De verdade, né? E eu prezo muito por amizades. Eu penso que o maior bem que a gente tem é o que a gente conquista, né? São as conexões que a gente faz. Isso é um bem precioso, né? São as conexões. E essa conexão é o que a gente começou, né? Lá atrás do beach tênis e tá
aqui hoje. Então, é um prazer imenso estar aqui e ter a oportunidade de falar sobre meditação transcendental. Yes. Cara, esse lance de conexão é muito, muito bacana. A gente já, então, eu deixo essa minha pergunta para Daqui a depois. pouco. A gente tava, na verdade, antes do beach tênis, a gente passou numa academia de bike, não foi? Ah, é, na Velocity. Na Velocity, ali É, na Rio Negro, né? isso, na Rio Tomamos Negro, um café exatamente. lá, Exatamente. conhecemos o espaço, Exatamente. e Fizemos umas conexões. fizemos conexões. E por coincidência, nesse espaço, um ano e pouco depois, foi a gente se encontrou pela última vez na Ah, formatura olha do isso. Mastermind. É verdade, o mesmo local de Foi novo. a confraternização foi Olha, lá, né? interessante, né? Olha só, você buscou uma coisa que são as voltas que a vida O dá. mundo. É, exatamente. Caramba, eu não tinha Eu, parado de eu só pensar me dei nisso. conta disso porque você lembrou. Eu lembrava que a gente tinha se conectado em outro lugar, mas não sabia que era no mesmo lugar. É, porque é que assim, a gente guarda, a gente grava o que a gente gosta. E você, eu sei que é apaixonada pelo beach tênis, né? Super. Então, é por isso que fica marcado pra você isso. E pra mim também foi um momento mais agradável ali Aham. daquela noite que a gente relaxou, comemos, bebemos, se divertiu, você, né, jogou. Tava um dia frio como Tava hoje. um dia muito frio. Aí depois chegou a Michele. É A verdade, Michele, depois chegou a Michele, tem razão. Chegou a Michele Michele. Marchiori. Enfim, foi um período muito agradável. Mas a Aham. gente, pra chegar até o beach tênis, a gente marcou num ponto de encontro Exato. ali na academia. Que é no mesmo Que a gente prédio que a nos gente se encontrou conhecia e de novo tal. a última vez. Que a última vez que a gente esteve junto É, foi nesse mesmo prédio. exatamente. É, Exatamente. Isso mesmo. marcante aquele É prédio, né? muito bom, muito bom. Ah, que bom. E, poxa vida, que noite aquela, foi muito boa. Interessante, né? E aí, mas então não vamos falar sobre medicina, não. Vamos falar sobre medicina, sobre meditação, que é também Aham, aham. um viés da medicina aí oriental, né? É... Mas por que você começou a estudar isso há 26, 27 anos atrás? O que te levou a ir para esse lado da meditação? Olha, eu acho que eu gostei agora da sua pergunta. Eu cheguei na meditação transcendental, né? Eu conheci a meditação transcendental através de uma receita médica. Receita? É mesmo? De verdade, de verdade. Então, você me perguntou como é que eu cheguei, por que que eu cheguei na meditação transcendental? Há 27 anos atrás, né? Exatamente, eu fiz as contas ontem. Há 27 anos atrás, minha filha tinha 4 aninhos, e eu estava num momento de vida difícil no meu relacionamento. Tinha uma filha para criar, pequena, e estava completamente descontrolada emocionalmente, porque eu chorava, eu vivia no passado, no futuro e zero no presente. Eu fumava muito e... Cigarro? Cigarro, Entendi. cigarro. E muito estressada e, assim, não sabia o que eu fazia da vida. E eu fui buscar o meu médico, porque eu falei, minha mãe falou, menina, você precisa de um calmante. Na época não tinha ansiolítico, anti-isso, antidepressivo, era só tipo, dá um sossega-leão pra pessoa e tá tudo certo. Minha mãe sempre encarou as coisas de frente. E eu fui no médico pedir um remédio. Aí eu cheguei lá, doutor, ai, eu preciso de um remédio. Aí o doutor puxou a receita lá, né, canetinha assim, e falou assim, escreveu meditação transcendental e o telefone da professora. Eu falei, como assim? Eu quero um remédio, doutor, tá louco? Aí o doutor, não, vai fazer esse curso. Eu falei, curso? Agora que o senhor pirou mesmo, né? Ele falou, vai fazer esse curso. Eu falei, doutor, mas eu preciso de um remédio. Assim, descabelando, praticamente quase chacoalhando o coitado do doutor. E aí o doutor, eu obedeci o doutor, porque ele chama-se doutor Eduvaldo Dorta. Ele atende aqui em São Paulo, ali próximo da Santa Casa, atende ainda lá. Ele é mineiro e ele é meu grande mentor, meu grande ídolo, a pessoa que salvou a minha vida, de verdade.
E como eu confiava muito nele, né? Qualquer coisa que ele me mandasse fazer, eu faria. Eu fui fazer o curso que ele me mandou. E sabe o que aconteceu? Eu nunca tomei um remédio sequer. Nesses 27 anos, eu tomo remédio quando eu sou obrigada. Tipo, nas cirurgias, quando vou ter um filho, eu sei lá, vou fazer uma cirurgia de dente, que foi o último que eu fiz. Aí, eu sou obrigada a tomar um remédio. Mas, desde então, eu nunca tomei um remédio sequer. E aí, o doutor salvou a minha vida com essa técnica incrível. É claro que não precisam pensar uma coisa dessa, né? Não é passe de mágica, é um degrau por degrau, é um dia após o outro. Processo. É um processo muito especial, e isso, dando uma parte para a era moderna, que é uma era tecnológica, onde você pergunta para o Google, se o Google demorar 2 segundos, a pessoa já fica estressada, né? Então, as pessoas, elas acham que as soluções que tem para a vida, elas são na velocidade Google. A técnica que eu ensino e que eu pratico, né, até hoje, por conta desse médico, então mudou a minha vida de todas as maneiras. Mudou minha vida porque me tirou do fundo do poço, literalmente, eu não posso considerar aquilo outra coisa. E mudou a minha vida porque transformou minha profissão, né? Eu ensino meditação transcendental desde 2007. E antes você fazia o quê? Antes eu trabalhava com vendas, de uma maneira geral, vendi roupa, vendi sapato, vendia linha telefônica. Meu último trabalho foi numa empresa em Osasco, que vendia o telefone livre e linhas da Claro. Olha aí, que mudança. Que interessante isso, né? E esse gatilho da mudança. Poxa, a maioria dos empreendedores que eu conheço e que vêm aqui, eles falam muito sobre esse gatilho, né? E eu sempre pergunto, o que provocou você a sair né, daquelas... Às vezes é uma zona de conforto e tal, e a encarar esse outro lado. Por quê? Hoje você, quer queira, quer não, você também é uma empresária, uma empreendedora, né? Tanto é que você tem aí mais de 7 mil alunos aí. Então, você ensina esse processo todo que você aprendeu. E eu achei muito interessante, né? Você era vendedora, você teve lá os seus problemas. Não, uma fase, né, diferente que engatilhou essa virada. Né? Conhecer o médico e o médico te indicar isso. E nesse processo todo, Elisa, eu quase que chamo você de Elise de novo. Pode me chamar de Elise, não tem problema. Qual que foi o seu maior desafio, sabe? Depois que você passou lá pela questão médica, aí você começou a praticar a meditação transcendental e se formou. Aí, hoje eu quero ter uma vida dedicada a isso e ser plena nisso. Qual que foi o maior desafio que você teve ou tem nesse caminhar aí? Na verdade, assim, o trilhar o caminho de ser uma instrutora de meditação transcendental foi, de novo, algo que o universo colocou na minha frente. Não foi uma escolha. Foi uma coisa que apareceu, né? Eu estavam 14 anos sem ter curso de professora de São Paulo. E, de repente, houve a decisão de ter um curso de professor. E tudo conspirava para que eu não fizesse o curso, né? Foi todas as dificuldades que pudessem ter acontecido. Inclusive, a minha filha não tinha com quem ficar. E esse curso era um curso de reclusão de 6 meses. Eu tinha que ficar reclusa 6 meses. E eu não tinha... Quantos anos ela tinha? Ela ia fazer 15 no meio do curso. No meio do curso ela ia fazer 15 e o pai dela tinha falecido 1 ano antes. Quase menos de 1 ano. Então, ou seja, era 2 anos. Muito pouco, né? 15 anos, deixar a filha sozinha e tal. E foi todo um apoio do universo, da natureza, de Deus, para que eu fizesse o curso. Então, eu entendi como um chamado mesmo, de verdade. E foi muito legal, porque tudo deu certo para eu ir, né? Ela ficou com a minha sogra,
ela ficou super bem, deu tudo certo, tudo fluiu. Então, por isso que eu gosto de dizer que quando você decide, o universo conspira todo a seu favor. Então, Deus espera a sua decisão. Então, quando você decide, parece que Deus fala, tá bom, tá aqui, ó, o que você precisa tá aqui, só vai. Então, foi isso que aconteceu comigo, só fui. E nesse só fui, todo o processo depois, né, quando eu voltei do curso 6 meses depois, e eu comecei a ensinar, então não tinha nenhuma experiência enquanto palestrante, né, então eu comecei a fazer palestra, então dava palestra para 2, para 3, para 4, continuo dando para 2, para 3, mas já dei para 50, já dei para 100, já dei para vários números, e isso foi uma coisa que foi acontecendo de forma natural. Agora, você perguntou qual o maior desafio nesse caminho, né? O maior desafio nesse caminho que eu sinto e que eu vejo, na minha visão do hoje, né? Sem olhar muito para o passado, mas do hoje, e eu acredito que foi do caminho inteiro, foi quebrar um conceito, um preconceito das pessoas sobre meditação e religião. A meditação salvou a minha vida, de verdade, salvou literalmente a minha vida. E ela me trouxe uma coisa, Edu, que eu vou te contar, que raramente eu falo. Ela fortaleceu a minha fé. Eu entendi o que é o verdadeiro perdão por causa da meditação. Eu nunca soube o que é perdoar. De verdade. Mas não é perdoar aquela coisa de, tá bom, você brigou comigo, eu tô de bem de você. Não, é aquele negócio que você fica, né? Então, a meditação transcendental, ela faz um processo muito especial, que ela vai na raiz da sua dor. Então, tudo que você vive na vida, né? Tudo que você já viveu, ela tem um fato e tem uma emoção, né? E a gente não digere a emoção. A gente entende através do intelecto, mas a emoção é uma coisa que é mais difícil. Tipo assim, você entendeu que tem que desculpar, mas e o que você tá sentindo aqui? Aquela dor e tal, né? Olha, mas você foi mal comigo e tal. Tem aquela dor. Então, o que a meditação traz? Ela tira aquela dor, ela tira a dor da história. Quando ela tira a dor da história, fica só o fato. Você fala, deixa pra lá. Isso é o máximo. Essa dor é que causa as doenças. Essa dor é que dá dor de estômago. Essa dor é que dá intestino irritável. Essas emoções que a gente acumula ao longo da vida é que são as causadoras das doenças psicossomáticas. A meditação tira essa dor. Então, de verdade, a meditação te aproxima de Deus, seja lá qual for a sua fé. Então, a meditação me fez entender isso sem ser através do intelecto, através do coração, que é o mais difícil. Sim. Porque no intelecto você sabe tudo, né? Você sabe o que você tem que fazer ou não, mas no coração é mais difícil. E o que é Deus para você? Uau, que pergunta cabulosa essa. Boa, hein? Boa. Deus para mim é tudo, né? Tudo tem uma expressão de Deus. Então, se a gente for pensar, até essa mesa tem uma partícula divina, porque alguém fez essa mesa, alguém produziu esse microfone. Então, em todas as coisas, mesmo nas coisas materiais, Deus está presente em todos os lugares. Então, Deus para mim é tudo e nada, é tudo, né? É a expressão do bichinho que passa perto de você, da criança, do outro. Então, é tudo. Quando você não fala dá pra assim, explicar assim, Deus. o universo, Ninguém explica Deus, né? quando você fala assim, o universo mandou para mim. Quando você Eu tô querendo que Deus dizer para você que Deus mandou para Deus mim. para você. Entendi. Porque, existe também, né, várias linhas de crenças e da ciência, né? Muito se fala também sobre a quântica, a física quântica. E fica muito atrelado isso, que o universo mandou, é o que você vibra, né? O que você se conecta, né? No mundo, no universo, que tem o dedo de Deus, que é o que você atrai. Então, assim,
A meditação, pelo que você está me falando, ela faz eu vibrar numa frequência mais elevada, e me faz conectar com coisas que a gente não percebe no cotidiano ou com essas ondas que a gente às vezes ignora, que é o que realmente faz sentido para a vida. É mais ou menos isso. Uau, gostei, Edu, gostei, tô gostando desse papo. Então, eu vou te falar duas coisas importantes, duas coisas que eu também nunca falei. Eu até tenho muito costume de falar universo, tá tão enraizado essa palavra do universo para mim, Uhum, e eu vou te falar por que que eu falo universo, por que que eu falava universo, eu uhum, usava pouco a expressão Deus. Para mim, quando eu queria falar para os meus alunos lá, quando eu comecei a dar aula, eu queria falar que era Deus mesmo. Então, eu disfarçava E com através da palavra universo. universo para não chocar as pessoas e para não achar, para as pessoas não me taxarem como religiosa ou para não afetar a religião da pessoa. E como eu estou num momento muito novo, né, eu comentei com você, e nesse momento muito novo, eu estou assumindo a minha posição religiosa. Então é Deus mesmo que me deu tudo. Se Uhum, é essa a pergunta. Então, para mim, o universo é Deus. Tudo é Deus, né? Então, eu penso que Deus dá aquilo que você quer e ele espera que você realmente esteja pronto para receber aquilo. E existem caminhos, como a gente estava comentando, dos encontros, né? Existem caminhos, existem coisas que a gente não explica. E até tem uma música linda, né? Ninguém explica Deus. E é verdade, ninguém explica Deus. Pode ser o ateu, pode ser qualquer um. Ninguém explica. De explicar mesmo Deus, a gente não explica, né? Você sente. uhum. Agora, onde está Deus para você? Nem sei se eu podia te fazer a pergunta. Para mim, lógico que pode. Ai, ótimo. Aqui é um Então é isso. bate-papo, né? Então, beleza. Vambora. Então devolvo a pergunta para você. Olha, Onde está Deus para para mim, você? Deus tá Depois em eu te tudo. respondo. Para mim, Deus é a essência de tudo, sabe? É, é, eu sou muito grato a Deus. Se não fosse por Ele, a gente não estaria aqui. Eu não teria conquistado o que eu já conquistei e não teria energia para conquistar o que eu quero conquistar. Então, para mim, é a essência de tudo. É onde começa tudo. E você fez um. Respondi? Eu falei, acho que sim, né? Onde está Deus para você? Vamos lá. Se Deus é a essência de tudo, ele está em todos os lugares. Legal. Ó, maravilha. Mas a gente pode considerar que ele está dentro de nós também? Principalmente. Ó, era esse ponto que eu queria te cutucar. Principalmente, por quê? Eu aprendi uma coisa que tudo tem um valor que a gente quer dar. Uhum. E se o valor que a gente deseja dar para as coisas está dentro de nós. Nossa, é isso mesmo. Então, se eu falar que Deus está lá fora, eu estou falando que Deus não está aqui dentro. E se eu falo que Deus é a essência de tudo, a minha essência, ela é de Deus, entendeu? Deus está dentro de mim. E começa primeiro em mim, para depois ir nos outros. É igual a máscara de oxigênio do avião. Quando a gente primeiro começa em mim, eu me oxigeno, eu tenho que estar bem para poder colocar nas crianças a máscara e ajudar os outros. Então, assim, Deus na minha cabeça começa para mim, em mim. Ótimo. Sabe por que que eu te cutuquei com relação a isso? Justamente para poder falar de novo, né? Já que o seu grande interesse no dia de hoje é saber sobre a meditação transcendental, Uhum, é te dizer que o caminho mais fácil para te conectar com Deus dentro de você, que eu consegui, né? Foi através da meditação transcendental. Então, quando eu aprendi a meditação transcendental, eu aprendi a olhar para dentro. Então, ontem eu fiz um post no meu Instagram, justamente de uma foto eu comigo, que um aluno meu fez por pedido meu.
né? Eu quero expressar o que a meditação transcendental me trouxe. É o encontro da Elisa com a Elisa. Só que no encontro da Elisa com a Elisa, eu experimento Deus todos os dias. Então, quando eu fecho os olhos e olho para dentro, eu vou lá no fundo do oceano. E o fundo do oceano, a física moderna, a física quântica chama de campo unificado. Uhum. E esse fundo do oceano, para mim, que é aquela expressão mais pura, nossa, que está em mim, que está em você, que conecta eu e você, né? Essa expressão mais pura é a partícula divina. É Sim. Deus, que às vezes a gente busca, as pessoas buscam fora, né? Buscam em alguma coisa, buscam em algum templo, buscam em todos os lugares, mas não vai no lugar mais óbvio, que é dentro da gente. Então eu gostei muito da sua colocação aí da máscara de oxigênio. Eu uso muito isso, né? Como é que você pode ajudar o outro se você não está bem com você? Como é que você pode fazer a máxima dos mandamentos, que é amar a Deus como a ti mesmo, se você não ama a ti mesmo? Sim. E eu só consegui me amar, Edu, quando eu aprendi a meditar. Que legal isso. Fazendo uma ligação há um bom tempo. A gente não tá aqui por acaso. Tá? Há um bom O papo tempo tá eu ótimo. venho me perguntando e me questionando muitas coisas, inclusive a prática, né? Do exercício da fé, né? Da religiosidade, enfim. Uhum. E aí hoje você tá aqui com esse assunto e me faz criar conexões aqui de vários outros pontos, né? Eu estava lendo sobre, inclusive ontem, eu li uma matéria falando sobre um, o Marco Aurélio, um ex-jornalista da Globo, ele fazia uma parte esportiva e tal, e ele teve burnout. Eu já ouvi Hum, pessoas falando é burnout. burnout, né? É. E que ele saiu da Globo e tal. E ele tem 42 anos e contou um pouco da experiência e dos sintomas, né? Uhum. E você falou que naquele seu momento clínico que você estava vivendo no passado e no futuro e estava esquecendo de você no presente, quando você Uhum. começou a conhecer a meditação transcendental. E aí a matéria, o que você falou me fez lembrar da matéria quase que na íntegra, assim, porque ele Uhum. coloca lá os sintomas, né? Então, que é a depressão, é a ansiedade, ou seja, nada tá bom, nada, o cara consegue construir uma carreira, uma profissão, mas não está realizado, É. não está realizado consigo, está faltando algo, né? Não estou falando que o Marco Aurélio não esteja, enfim, é só usando o gancho aqui do assunto. E eu tenho pensado muito sobre isso nos últimos meses, sobre realizações, sabe? Sobre essas conexões divinas. Ah, es- estar em movimento, né? Lá onde a gente se encontrou, Uhum. eu deixei de estar durante um período, agora, durante a Ah, pandemia, né? Isso me fez voltar várias casas no jogo da vida, sabe? E agora eu tô percebendo o quanto que é saudável estar em movimento, o quanto que é útil a gente ter uma nova conexão com pessoas e com a gente mesmo, e o quão importante é estar aqui. No início da conversa, você me fez uma pergunta: por que que eu criei isso? E eu não te respondi, é verdade. né? E aí você falou assim: você vai responder, né, gravando? Não, eu Uhum. respondo. Eu criei, na essência desse negócio, é assim. Nosso grupo de empresas é voltado para o setor tecnológico, né? Para ajudar as outras empresas a usar Uhum. TI de uma forma mais útil.
E o nosso público-alvo aqui na Clara é pequenas e médias empresas. A gente tem muitas grandes empresas como cliente, mas nós começamos assim, quando a gente montou lá, quando eu montei o plano, a visão da empresa, é assim, bom, vamos investir muito no pequeno e médio empresário aqui no Brasil, porque é muito carente de qualidade, e eu tinha uma grande bagagem no mercado corporativo para grandes empresas, então eu quero levar isso para esse pequeno e médio. E segundo, porque é quase 80% do PIB do Brasil, pequenos e médios empresários, empresas aqui, né? Então vamos navegar esse oceano. E aí na pandemia nós não ficávamos aqui. A gente estava nesse mesmo prédio, no terceiro andar, e nós tínhamos ali quase meio, era meio prédio, Meio meio andar. andar, meio andar. Uhum. E toda vez que a gente chegava, eu olhava o andar vazio, um monte de sala, um monte de cadeiras, mesas e tal. Eu falei, caramba, né? É um desperdício de energia. Interessante. Tudo né? Que a gente investiu. Como que eu posso dar movimento nisso? Colocar isso para ficar útil, né? Aí a gente começou a fazer o trabalho híbrido aqui na empresa. Então, assim, um dia vinha uma equipe, outro dia vinha outra e tal. Uhum. E nunca a sala estava cheia, assim. Alguns eventos a gente trouxe e tal. E aí tinha uma salinha que era esse tamanho aqui. Ela Uhum. era de vidro. E aí, ali quase ninguém ficava. Aí eu falava, o que eu posso fazer? Eu vou fazer um estúdio. Que legal. Aí a gente montou o estúdio, fizemos umas coisas internas e tal, funcionou. Não tínhamos nada do que a gente tem aqui hoje. Uhum. Aí eu falei, tá, o que a gente vai fazer? Quero dar voz nesse podcast, dar voz para os pequenos e médios empresários. Olha que legal. Quero entender qual que é. Acho que é a primeira vez também que eu tô falando isso aqui, gravando. Ah, legal. Eu quero entender, sabe, o que motiva, o que faz essas pessoas saírem do, do, do que faziam antes para se tornar um empresário, para se tornar um empreendedor, porque eu me conecto com isso, né? Eu também tive outras profissões, fiz várias outras coisas antes de ter empresas. E levar isso para o mundo, deixar isso registrado, faz parte de um processo que a gente está formando, pode ajudar a formar outras pessoas, outros empresários, outros empreendedores na comunidade, na nossa sociedade. E levar para o mundo isso que a gente está falando hoje, né, sobre conexão com Deus, sobre conexão consigo mesmo, vai muito ao encontro desse propósito do podcast. Então, assim, respondendo, por que eu montei esse estúdio, por que a gente montou esse podcast, é porque a gente quer registrar e deixar isso para o mundo, esse legado, assim, essa energia vital que, pasme, cerca de 3 a 5% da população tem essa energia vital alta, o locus de motivação interna, para falar assim, hoje eu vou virar a minha história e vou ser uma instrutora de meditação transcendental, vou montar uma empresa que seja carrinho do cachorro quente, alguns é por necessidade, mas ou eu vou montar uma big tech, sabe, e fazer uma startup gigantesca para impactar bilhões ou milhões de pessoas. 3 a 5 pessoas, 3 a 5% das pessoas que têm essa energia. E muitos têm e não sabem que tem. E quando a gente fala, quando a gente deixa isso gravado, se a gente conseguir impactar uma pessoa dessas que sabe que tem essa motivação interna, ou que tem tudo para fazer, a gente conseguir ajudá-los a dar esse despertar,
ele pode estar gerando empregos amanhã, ele pode estar ajudando a sociedade, ele pode estar ajudando o nosso país, sabe? Ele pode estar ajudando várias instituições não governamentais, várias instituições religiosas, enfim, vai fazer o bem. Então, é isso. Eu não sei onde a gente vai chegar, mas, assim, o propósito é esse. Então, Eu por acho isso que eu montei. muito legal esse ponto que você está falando, porque você falou várias coisas interessantes, né? Eu vou começar pegando o primeiro gancho, que é o do burnout, que é um gancho interessante e traz para a gente juntar o burnout, o trabalho das pessoas, né? Um trabalho geral. Você falou assim, ó, um jornalista que a gente julga ter seguido uma carreira bacana, um jornalista da Globo, que a gente julga estar com sucesso, faltou uma base, né? Então, trazendo esse, lógico, para o meu mundo, que é o mundo da meditação transcendental e o mundo para despertar as pessoas para elas terem uma base, todas as pessoas, Edu, elas investem em currículos que aparecem, currículos que você fala assim, deixa eu ver o currículo aqui, estudou aqui, estudou ali, fez curso tal, qual é a aparência dessa pessoa, né? Será que está com a marca YZ? Então, tudo que aparece. Mas onde está a raiz dessa pessoa? Aonde está a força dessa pessoa e onde está a base dessa pessoa? Por que uma pessoa tem burnout? Porque a base dela não está forte. E aí, o que acontece? Ela faz... O burnout é um apagão que a pessoa tem, né? E como que funciona esse apagão? A gente tem o nosso cérebro, né? Você falou assim, a Elisa expande a capacidade cerebral, né? Através da meditação transcendental. Eu não sei se você tem conhecimento, mas atrás da nossa testa é o nosso grande painel de controle. Então, se a gente comparar esse nosso cérebro com a geração moderna do computador, a gente tem um computador em cima do nosso pescoço. E esse computador, ele sobrecarrega. Ou seja, se sua memória de bytes aí, né? Seu HD enche, que é o que acontece quando a pessoa tem um burnout. Então, eu estava à beira de um burnout há 27 anos atrás. Então, você está sobrecarregado de emoção, de história, de fato, de situações, e aí você não consegue enxergar absolutamente nada. Está no passado e no futuro pela ansiedade e no passado pela depressão. E aí, de repente, faz assim, ó, pá, eu só não tive apagão. Mas eu estava prestes a ter o apagão. Não tive apagão por conta da meditação transcendental. Então, quando você sente e medita todos os dias, 20 minutos de manhã, 20 minutos da tarde, você vai oferecer para a sua fisiologia o equivalente a 2 picos de sono REM. No momento que eu dou 2 picos de sono REM para a fisiologia, o meu cérebro vai fazer o quê? Ele vai fazer um restart geral. E ele vai ampliar a capacidade consciente dele. Então, isso impede burnout, isso diminui a ansiedade, isso te livra da depressão, né? E isso te dá uma base para quê? Elisa, nesses 27 anos, aconteceram várias tempestades, com certeza. Lógico, né? Com tá certeza. Viva, né? É um ser humano. Só que é como se fosse uma árvore muito firme, e daí vem essas tempestades em São Paulo, balança, mas não cai. Então, isso é muito legal. E é muito bacana de saber do propósito desse podcast, de despertar as pessoas para o empreendedorismo. Despertar as pessoas para fazerem algo, não só por elas, você falou, um carrinho de cachorro quente. Saber que a pessoa pode empreender. Isso é uma coisa que nem todo mundo pensa, né? Porque as pessoas pensam assim, eu resolvi a minha empresa, eu estou no meu negócio, será que se a pessoa fizer um outro negócio, ela não vai ser concorrente meu? Né? Será que não vai ter muito, eu vi outro dia, não vai ter muito empreendedor para pouco trabalho? O objetivo é despertar na pessoa que está lá em casa, né? Que ainda não tomou a decisão de fazer o seu negócio próprio, porque às vezes as pessoas vão porque elas não têm outra oportunidade. Outra saída, exato. Mas será que não é possível você pensar em alguma coisa e tomar a decisão de criar um negócio novo, como você mesmo disse, uma startup, né? Eu penso que é um bom legado que a gente pode
deixar nessa conversa de hoje é incentivar a pessoa. O que você está fazendo para sua vida? Você gosta? Porque, na verdade, saiu recentemente uma reportagem de Londres, onde 85% das pessoas são infelizes, não são felizes com o seu trabalho. Uau. Pensa bem isso. É muita coisa. Né? Esse é o grande causador das doenças modernas, das doenças apresentar mentais. Um amigo, o Leandro. Ele é o mentor e criador da Universidade da Felicidade. Olha que legal. É. E ele trabalha muito, ele é um estudioso sobre esse tema, felicidade. Ele já veio aqui, acho que nos primeiros episódios. Antes disso, ele já tinha dado uma palestra aqui para os nossos colaboradores. É um cara incrível, energia gigante. Vocês têm muita coisa para trocar, sabe? Ah, que legal. E de repente podem compor algo de forma conjunta, porque ele está em diversos lugares, empresas e tal, falando sobre isso. Ele bate exatamente nesse ponto, na felicidade. E principalmente no trabalho. Você é feliz? Porque, poxa, imagina o trabalho que dá você levantar desmotivado. Aí você tem que pegar o trânsito caótico de São Paulo. Uhum. E trabalhar. Ficar lá 8 horas, às vezes mais. Depois voltar tudo isso. Aí você chega em casa morto. Toma banho, janta, dorme no outro dia de novo. Aí passa uma semana, um mês, 1 ano, 5 anos. Quando você vê, passou a vida inteira e você não fez nada. E você tá nesse ciclo aí. Porque alguém colocou na cabeça das pessoas que elas precisam ter um trabalho. Elas têm que ter um trabalho, têm que ter um salário e têm que ter uma estabilidade. Os jovens, de uma maneira geral, e eu me considero isso, né? Porque eu não fui criada para empreender, eu não fui criada para sonhar e eu não fui criada para pensar mais do que o básico. Uhum. Então, igual a mim, tenho certeza que tem milhares de pessoas no nosso país. E eu penso que talvez seja uma responsabilidade de alguém que sai do lugar incentivar outras pessoas a sair também. Então, eu sou muito grata à meditação transcendental, porque provavelmente eu já tinha feito 2 tentativas de empreender. E provavelmente eu não faria a terceira de empreender. E empreender e sair ensinando a meditação é uma história que é um flash. Eu brinco que a minha vida é um flash. Eu nunca sei como vai ser o amanhã. Mas eu nunca estou preocupada com o amanhã. Eu sempre estou curtindo hoje. Uhum. Mas vivendo e desfrutando hoje, independente do que está acontecendo externamente. Isso é uma coisa que a meditação transcendental me trouxe. Ela me trouxe para o agora. Então, você só tem consciência, você só tem domínio sobre o agora. A gente não tem domínio daqui 1 hora, a gente só tem domínio sobre esse momento. Então, cabe a nós, por exemplo, nesse momento, desfrutar o máximo possível dessa nossa conversa. Então, essa nossa conversa, ela pode gerar um fruto para quem está nos assistindo, mas ela tem que ser muito mais especial para nós. Nossa, mas já tá sendo desde o início. Para mim, pelo menos. Para mim também, não, para mim também. Mas é interessante, né? Aqui, eu tô numa energia super elevada que ótimo, aqui, assim, muito bom. Um poder gigante. E você falou do pessoal que está nos assistindo, eu vou fazer uma pergunta para eles, assim, em nome deles. Uhum. Não sei nada, já ouvi falar muito. Como que eu faço para conectar comigo? Como que eu faço para dar o primeiro passo para meditação? Olha, que legal! Muito bom, muito bom. Então, existem vários preconceitos. Vamos falar assim, e várias... deixa eu pensar. Existem vários segmentos sobre meditar. Uhum. Então, quando a gente fala de meditação, aí, normalmente, as pessoas pensam... Meditação, as pessoas pensam adorar o Buda, budismo, yoga ou ir para a montanha.
ou fazer alguma coisa que seja muito gostosa. Uma vez eu falei assim, eu faço meditação. Aí a pessoa falou assim, eu também. Eu pinto. Então, não, a pessoa está pintando e está fazendo uma atividade onde ela desfruta. Mas é diferente de meditação transcendental, vamos falar assim. Quando a gente... O que é meditação para mim? Então, eu vou falar mais... Eu vou responder dessa forma, que eu acho que é legal. Meditação para mim é você se conectar com você. Isso é meditação. Meditação, a palavra meditar quer dizer pensar. Então, as pessoas têm uma ideia errônea sobre meditar, achando que elas têm que esvaziar a mente. Então, você pode ter uma experiência de silêncio, mas meditar não é forçar o silêncio e nem querer esvaziar a mente. As pessoas que praticam a meditação transcendental experimentam mais foco e mais concentração, mas não porque eu vou ensiná-las a se concentrar. Então, a pessoa fala, eu não vou conseguir meditar. Eu não consigo parar de pensar, eu não consigo me concentrar, minha mente é um turbilhão, eu não consigo parar de pensar, eu não paro de me mexer, e aí eu não vou conseguir. E a meditação transcendental é proibido esvaziar a mente. Eu não preciso controlar os meus movimentos do corpo, eu posso me mexer, eu não preciso virar uma estátua e eu não vou esvaziar a mente. Então o que eu vou fazer? Você deve estar pensando, né? Eu e mais 1 milhão e sei lá quantas pessoas. Isso. Você e todas as pessoas que estão passando. O que vai fazer? Nada. O que é nada? Você vai aprender a olhar para você com os olhos da alma. Essa é a minha janela. A minha janela muito exclusiva de meditação transcendental. Por que muito exclusiva? É a minha maneira muito exclusiva de falar. Então você fecha os olhos e se escuta. Você fecha os olhos e se percebe. Então, você vai perceber os pensamentos, você vai perceber um barulho externo, você vai perceber um cachorro latindo, você vai perceber um carro, você vai perceber o barulho do ar-condicionado que está, ou o vizinho. Você vai perceber, só que com os olhos fechados. No momento que você para de brigar com todas essas coisas que estão acontecendo com você, você experimenta um mergulho profundo, que é o intervalo entre um pensamento e outro. Então você experimenta, é como se você escorregasse num tobogã, que você faz assim, você não fica o tempo todo naquele gostosinho, né? Você faz assim, você dá uma não é verdade? Você escorrega e fala, ai, que gostoso, passou. Então a meditação transcendental eu ensino você a mergulhar nessa experiência prazerosa que é estar com você. Só que quando você não conhece este caminho, você acha que tudo que aparece durante esse caminho está errado, ou seja, um pensamento, uma preocupação, uma conta para pagar, um evento que você vai fazer à tarde. E é natural que aqueles pensamentos passem. Então tem um cara que ele chama Haemin Sunim. Haemin Sunim. Fica uma dica aí. Leia o livro. As coisas que você só vê quando desacelera. O Haemin fala o seguinte, você olha para os pensamentos como se eles fossem nuvens. Por exemplo, se nós estivéssemos nós dois tomando um sol na praia, de repente entrasse uma nuvem. Você ia falar, sai daí, nuvem, que eu tô tomando sol. Você ia falar assim, você ia ter que esperar a nuvem passar e o sol voltar. Então, quando você fecha os olhos e de repente vem uma nuvem, vem uma preocupação, e vem um pensamento chato, vem uma coisa que você não quer, você deixa ele passar. E ele vai passar. E aí, nessa conexão, você começa a perceber e parar de brigar com você. Quando você para de brigar com aqueles movimentos, com aquelas ações, com aquelas inquietudes internas suas, você começa a entender o seguinte, tá tudo bem. E tá tudo bem. E aí, uma quietude de dentro para fora brota. Então, o que eu traduzo para uma pessoa que não sabe a meditação transcendental? Eu traduzo assim, fecha os olhos e se escuta apenas. Se escuta, mexeu, ai, nossa, me deu uma vontade de mexer, me deu vontade de coçar. Ah, mas então você não está meditando. Tá. Para a meditação transcendental, tá.
Para uma Mas então é aquela pessoa que você falou que tá fazendo uma pintura, ele pode estar no momento de meditação ou não? Ele pode estar no momento de prazer. É diferente de um momento. A meditação, apesar de ter algumas meditações ativas, né? É por isso que eu de verdade, para mim, eu tenho vontade de falar só técnica, porque quando eu falo meditação, a gente pensa no yoga, a gente pensa naquela meditação onde a pessoa entoa mantra, a gente pensa na meditação guiada, a gente pensa numa meditação contemplativa, da pessoa estar observando a paisagem. Uhum. Então, eu digo que são maneiras diferentes de se conectar. A gente tem 5 sentidos, né? A gente tem os olhos, a audição, o sentido, o tato. São as maneiras que a gente tem de se comunicar com o mundo. Quando a gente interrompe os olhos, os olhos nos faz olhar para o externo, para fora. Então, por que meditar é fechar os olhos? Porque meditar é encontrar contigo. Meditar é experimentar a sua essência, para mim. Então, quando eu fecho os olhos, eu interrompo essa experiência do externo, eu vou para dentro. Quando eu vou para dentro, lembra que você mesmo falou? Tudo começa dentro, a essência está dentro. Então, se a gente vê, tudo começa dentro da gente. Então, se nós entendemos que Deus está dentro da gente, quando eu fecho os olhos e fico quieta, sem falar, sem usar a fala, e fico sem usar o externo para me chamar a atenção, se tem alguma coisa aqui fora, eu vou para dentro. Quando eu vou para dentro, eu escuto Deus. Eu literalmente escuto Deus. Então, quando eu me externalizo, Deus, me ajuda, por favor. É como se eu estivesse clamando Deus. Quando eu fecho os olhos e fico quieta, eu escuto Deus. Eu deixo Deus atuar de verdade na minha própria vida. Lembra aquela história? Permitir. Então, Deus espera que você permita. Então, eu permito que Deus faça todo o processo. Nesse momento, meu corpo relaxa profundamente. Quando é meditação transcendental de verdade, porque existe uma técnica, existe um comando. Quando você experimenta o efeito da meditação transcendental, o seu corpo relaxa profundamente, mas a sua mente continua alerta. O que normalmente algumas pessoas que têm medos religiosos, né? Elas acham que se sair do corpo vai acontecer algum problema, se vai conectar com o espírito, que vai conversar com alguém. E, na verdade, você vai experimentar você. Nesse momento, para mim, bem na minha janela, Elisa, é você se olhar sem maquiagem, é você se olhar de verdade. Então, o que você vai ver? O que eu vi? E, para mim, né, o primeiro ano foi bem difícil. Bem difícil, meu primeiro ano com a meditação. Por quê? Existia uma carga de estresse absurda, existia uma irritação absurda para sair, né? Então, olhar para mim e ficar comigo não era nenhum prazer. Para mim, foi o pior, a minha pior fase foi o meu primeiro ano de meditação. Eu tinha que olhar para Elisa. E olhar para Elisa era ver os defeitos, era ver as inquietudes. Então, quando eu sentava para meditar, eu sentava assim, ó. Eu nunca fiz isso gravando. Aí eu me mexia. Teve um dia que eu virei até de costas, eu falei... Aí perguntaram para mim, você tá meditando, Elisa? Eu falei, eu tô lá sentada, do jeito que o doutor mandou. Se eu tô meditando, eu não sei. Por quê? Porque na visão meditativa da pessoa que é zen, da pessoa que acha de várias linhas, por exemplo, até inclusive do yoga e daquelas visões que a gente tem de Índia, eu não estava meditando. Porque meditar para as pessoas é aquele negócio assim, ó. Parada, né? E a meditação transcendental, o que ela faz? Ela põe para fora as suas inquietudes, as suas amarguras, as suas tristezas, sem acessar intelectualmente a tristeza. Então, eu tinha um histórico desde a infância. Eu aprendi a meditar com 32 anos. Eu tenho 58 hoje. Então, eu tinha um histórico de infância para eliminar uma tristeza, uma irritação.
eu vivia de mal com o mundo. Eu não tava de mal com... Eu vivia de mal comigo e de mal com o mundo. Para falar bom dia, para mim, era algo absurdo. Então, por isso a técnica me tirou de um mundo para um outro muito diferente. Só que nesse primeiro ano, entender quem era a Elisa, olhar para a Elisa de verdade, enxergar a Elisa de verdade, não foi fácil. Não foi simples. Então, uma das coisas que eu entendo porque as pessoas têm medo de meditar é porque um dia um rapaz me respondeu num café, não lembro o nome dele, uma pessoa aleatória que eu estava conversando. Ele falou: escuta, mas eu não sei se eu tô preparado para enxergar. E se eu ver alguma coisa que eu não gosto? Então é verdade. Então você vai olhar para você de verdade. Então você vai te entender. Só que, Edu, quando você se enxerga, você começa a enxergar o outro. Quando você se aceita, você aceita o outro de verdade. Quando você começa a entender que a partir do momento que você aceita, você muda, aí o caminho é sem volta. Então, o primeiro ano foi difícil, foi o doutor que me incentivou, o doutor que me impulsionou, mas meditar, para quem não sabe hoje, eu digo, fecha os olhos e te escuta. Sem brigar com os teus sentimentos, as suas inquietudes, sem brigar com os teus pensamentos. Sem querer ter uma experiência mirabolante, de sair pela janela, de ver coisa. Essas coisas que as pessoas contam história, né? Então, eu nunca vi nada. Não? Eu nunca vi nada. Eu nunca saí pela janela flutuando, mas eu entendi e aprendi a me amar de verdade. Isso, para mim, é todos os dias. Então, é um encanto crescente. É um encanto crescente diariamente. Então, as pessoas buscam muito a responsabilidade das suas vidas no outro, a felicidade no outro. Uhum. Tudo começa dentro de você. Tudo, absolutamente tudo começa dentro de você. Não existe nada começando fora, né? Você começou onde? Dentro da barriga da sua mãe. E aí, quando você fica adulto, ninguém te ensina aonde é seu porto seguro. E aí você começa a querer achar que o seu porto seguro é no seu namorado, é na sua namorada, é no seu trabalho, é em alguma coisa que você tenha. E aí você fica lá fragilizado. E onde é seu porto seguro? Dentro de você. A técnica me deu esse porto seguro. A técnica, por isso eu me considero hoje uma pessoa plena no sentido eu comigo. Uhum. Eu quero conquistar muitas coisas, mas no campo material. No campo material mas comigo eu me considero plena. Porque todas as coisas que acontecem comigo, eu falo, tem sempre um caminho. Essa é a visão da meditação. Essa é a visão da meditação, né? Você olhar para o problema, não no nível do problema, no nível da solução. Peraí, vamos por aqui, podemos ir por aqui, podemos ir por ali. Então, sempre tem uma solução. Sempre é um campo de possibilidades. E essas conquistas materiais que você falou, né? Ela deve ter um motivo, um propósito para você desejar isso. Mas e se não chegar? O mais importante de tudo é assim. Não existe uma possibilidade de não chegar. Existe um caminho a seguir e um caminho a trilhar. O meu objetivo, meu propósito é impactar o maior número de pessoas, para as pessoas saírem desse sofrimento que as pessoas vivem, como eu vivia há 26 anos atrás. Eu penso que há 26 anos atrás a gente não dava nome às coisas, né? Isso sempre existiu na humanidade, que é essa insatisfação, essa irritação, essa angústia que as pessoas vivem. Então, o meu objetivo é despertar essas pessoas e tirar as pessoas dessa dependência química, porque as pessoas estão tomando remédio para acordar, remédio para dormir,
remédio para ficar feliz, remédio para tirar o efeito colateral desses 3 remédios que eu tomei. E alguns outros tomam algumas coisas para poder ver coisas, para poder sair voando pela janela, né? Exatamente. Então, de verdade, meu propósito de vida é despertar as pessoas para essa tomada de consciência delas, despertar as pessoas e quebrar esse paradigma de que meditar é contra Jesus, é contra Deus, entende? Existe uma gama muito grande de religião. Ele não foi lá no monte, em algum lugar em Israel, para meditar, para orar? Então, não pode ser contra. Então não pode ser contra Jesus, Exato, né? mas as pessoas têm um conceito ainda, Edu, sobre a meditação e você está adorando um outro mestre. E as pessoas também têm um outro conceito sobre meditação e você está usando uma palavra que você não tem significado. Sim. Então, na meditação transcendental, a gente usa um som que é uma vibração e esse som não tem significado. Então, as pessoas elas ficam com muito medo de estarem traindo as suas fés. E, na verdade, essa técnica, ela faz com que você aumente a sua fé. Você aumente a sua fé. Por que você aumenta a sua fé? Porque, veja bem, o que é a fé para você? Não é a certeza, para mim, é a certeza de que uma coisa que eu não vi aconteceu. Agora, para eu ter certeza disso, eu preciso tirar a minha ansiedade, a minha expectativa. Então, se eu continuo ansioso, se eu continuo duvidando, então você fala assim, você vai levantar e vai ser curada. E a pessoa fala, será? Então, o que impede você de realizar os seus desejos? É a ansiedade. O que te impede de realizar os seus desejos? É o medo. E o que é o medo? O medo nada mais é do que a falta de fé. Por que as pessoas têm medo de morrer? Se elas, de verdade, eu conheço muitas pessoas que conhecem a Bíblia inteira e vivem morrendo de medo de ser assaltado, morrendo de medo de morrer. O que nos impede? O que nos faz ter medo? É justamente a falta de fé. E quando você tem certeza de quem você é, quando você tem certeza exatamente que você é imagem e semelhança de Deus e você experimenta diariamente esse conceito essa conexão com esse Deus que está dentro de você, aí já o medo acaba. Falei muito, né? Não falou não. Esse assunto ele é muito amplo e a gente poderia ficar aqui horas. O dia inteiro, né? Com certeza. Ele já me passou na cabeça aqui a questão da metafísica, sabe? Você falou da saúde, né? Das doenças psicossomáticas, já me passou. Tem o Bruce Lipton que prova, né? O poder da crença, né? Sim, você já viu? Moderno. Sabe sobre ele? É muito legal. Eu não conheço ainda. É muito legal. Por falar nisso, me fala então aí um livro ou dois pra gente livro seguir. Ou dois pra você? Ler. Ai, meu Deus, e agora? Agora vai ser uma dificuldade. Bom, um que virou minha marca na pandemia é um livro Água com Açúcar, que é o livro do Haemin Sunim. Ele nem é da meditação transcendental. Foi a minha primeira... Haemin Sunim. Com esse nome, a origem não é portuguesa, deve ser indiana, né? Ele deve ser um monge super jovenzinho, mas o livro dele é muito fofo. Chama As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. Por que esse livro ele virou minha marca? Porque o que eu cresci ouvindo minha mãe falando, menina, você é muito acelerada. E eu só consegui ver as coisas de uma forma diferente quando eu aprendi a meditar. E a meditação mostra o que a gente vê quando a gente desacelera. Coisas que a gente vê quando desacelera. Esse Haemin Sunim. Haemin Sunim. Agora, o outro livro para mim que foi um grande marco para mim é Conversando com Deus, do Neale Donald Walsch. Eu tenho vários livros, né? Eu sou fã do Napoleão Hill e tal, mas eu acho que esses dois, as coisas... Conversando com Deus, do Neale Donald Walsch. Por quê? Porque tem vários autores com esse mesmo título, que são livros diferentes, né?
esse livro é um livro para fazer você pensar. E para você se, tipo, né, Tá. fazer seu conceito de Deus. Já é um presente que você deixa pra nós aqui. 2. As coisas que você vê quando desacelera e conversando com Deus. Com Deus. Isso. E um exercício prático. Você falou do Napoleão Hill aí também? Ah, Napoleão Hill, eu acho que todo mundo tinha que ler, né? Porque Qual? As Leis do Triunfo, né? É, As Leis do Triunfo é poderoso esse livro, né? É um livro que eu comprei em 2020 e comecei a ler o ano passado. Não li inteiro. E é um livro que eu tô lendo, mas é um livro que todo mundo devia ler. Ali é uma... É nesse livro que ele fala sobre o Mastermind, né? também. Você falou hoje sobre energia, né? O que a gente faz quando a gente tem duas pessoas conversando? A gente cria uma terceira... exato. A Mastermind é a terceira energia, né? É o que é criado através de mim e de você. É o éter. Do éter, né? É o que é criado através da conexão minha e sua, né? E já que você falou do neocórtex frontal aqui, do nosso painel de controle atrás da testa, há estudos de que a gente tem um emissor e um receptor aqui de energia, né? Que é o terceiro olho, né? Que faz a gente se conectar aqui. Exato. E trocar essa energia. Exatamente. Eu não sabia que era por aqui. Por aqui por onde? Que a gente troca energia? A gente troca energia por todos os poros, eu acho. Né? Mas eu acho que é assim, quando você está realmente conectado com a pessoa. Quando eu falo de emissora que sai, né? Imagina uma antena. Ela emite uma onda e recebe uma. Então, eu li, eu preciso até buscar o autor, que é aqui nessa região. E a gente tem uma capacidade de alguns metros quadrados emitir algumas ondas. Tem uma curiosidade para você. Quando uma pessoa só pratica meditação transcendental, ela irradia um raio de 100 pessoas. Comprovadamente, cientificamente comprovado. Quando você conseguir 1% da população meditando no mesmo, cada um na sua casa, você mexe com o entorno da cidade. É mesmo? Da cidade? Da cidade. Quando você tiver a raiz quadrada de 1% meditando no mesmo lugar, você mexe com o lugar. Isso cientificamente comprovado. Tem um experimento em Washington, eu não lembro se é 79 ou 80, eu sou ruim de dados. Onde eles juntaram 5.000 pessoas em Washington e provaram para o FBI que mexeriam com o índice de criminalidade. E o FBI falou que seria impossível, porque estava no auge do verão. E o que aconteceu? Mexeu, diminuiu a entrada em hospitais, diminuiu... Caramba, eu não sabia disso. Isso é dado de Washington, né? Tem lá a história e tal. Aí, isso quando o fundador da meditação transcendental ainda estava vivo, Maharishi, ele estava lá nos Estados Unidos e ele juntou essas pessoas. Aí ele fez questão, né? Um sábio, né? Ele fez questão de mandar as pessoas embora no dia seguinte. Ele falou, não quero ninguém na cidade no dia seguinte. E aí a curva subiu de novo. Uau. Então é muito especial, né? Quando você junta as pessoas. Então, quando você faz a meditação sozinho e quando você junta um grupo, é muito diferente. Então, nós temos experimentos na polícia, nós temos experimentos nas escolas. O detalhe é que é a luz e as trevas, né? Então, você às vezes não consegue manter esse projeto, né? Você não mantém esse projeto muito tempo. Muda a pessoa e muda o processo. Tá gravando ainda? Tá. Estamos aqui firme e forte. Ai, meu Deus. Bom, esse é legal. Então, isso é muito bacana. Então, esse é bacana. Lembrei um assunto muito legal. Na polícia do Paraná, a Polícia Militar do Paraná, o resultado foi incrível com a Polícia Militar da meditação transcendental. A gente ensinou também numa escola em Campinas, 500 crianças numa escola, no centro da cidade, uma escola pública. Nesses lugares, a gente faz os eventos de forma gratuita.
Só que tem todo um protocolo, as crianças têm que meditarem juntos, porque senão não tem fundamento porque as crianças meditarem. Mas o resultado com elas foi incrível. E o mais interessante, né? Tinha um elemento, um mau elemento na escola, começou a praticar a meditação transcendental, um elemento saiu. Sozinho. Tá? Foi embora. Imagina que mau elemento era, né? Provavelmente alguém que devia estar fazendo o uso de droga, né? Então, é muito legal os experimentos que a gente tem. Por isso que o meu grande objetivo é de verdade quebrar esses conceitos. E eu sinto no meu coração que esse pré-conceito, né, a meditação transcendental não cresceu por essa questão religiosa. Entendi. Essa é a minha visão hoje. Elisa, hoje, depois de 7 mil alunos, e diante de todo o histórico que eu tenho, né? Isso é que, na verdade, eu não tenho catalogado, né? Recentemente é que eu tô na era marqueteira de contar. Eu não tenho catalogado quantas pessoas deixaram de aprender a meditação transcendental por conta de medo de achar que estão traindo a sua religião. Deve ter um monte, deve ter um punhado. Gente, muita gente. Ô, Elisa de Lima, como que eu faço para te achar? Eu quero aprender a meditar, eu tô querendo iniciar nesse mundo, eu quero mudar a minha vida, me conectar. Como que eu faço? Bom, primeiro você vai lá no meu Instagram, Elisa com S, Elisa Lima, M de Maria, T de Tatu. Elisa Lima, M de Maria, T de Tatu, e me chama lá pelo direct do Instagram. Agora, Elisa se você... Lima, MT. Isso, esse é meu Instagram, arroba. Esse é meu arroba. Ok. Lá tem todas as informações, né? Você pode me chamar, eu tô sempre... Sou eu que respondo, ainda. Yeah. Ainda estou conseguindo responder. E se você for uma empresa também, eu tenho um projeto empresarial legal, que é uma palestra de bem-estar corporativo. Por que bem-estar corporativo? Também para quebrar esse conceito de trazer a questão religiosa. A meditação, isso deve ser para a pessoa ficar zen. Não. Quando as empresas entenderem que o funcionário precisa estar bem, que o funcionário precisa entender que ele tem um recurso próprio dentro para ele não ficar doente, quando nós implantamos a meditação dentro da empresa, a gente diminui a saída para hospitais, a gente diminui a ida aos médicos, o funcionário fica mais satisfeito, ele produz mais, ele aumenta a concentração, aumenta o foco e a produtividade. Por isso que o Kaito Maia é um fã número 1 da meditação transcendental, medita nas empresas, medita antes das reuniões, porque quando você entende o objetivo de meditar, por exemplo, nós nos preparamos para começar a conversar. Nós nos preparamos para vir para cá, senhorão. E nós precisamos nos preparar também para tomar uma atitude, para fazer uma reunião. E como é que a gente se prepara? Fazendo um reiniciar do nosso cérebro, que é o nosso grande computador. É isso que a meditação transcendental faz. Então, expande a capacidade consciente da pessoa, deixando a pessoa mais inteligente. Então, isso é produtividade para a empresa. E como que funciona isso? Eu te contrato, sou do RH lá de uma empresa da área de talentos, de cultura, e você vem aqui e faz uma palestra pra gente. Isso, exatamente. Eu faço uma palestra e ensino as técnicas básicas para você. Por exemplo, a respiração. Você sabe que porque uma pessoa apaga? Porque falta oxigênio no cérebro. Eu aprendi isso quando eu fiz jiu-jitsu. Não é isso? Tomei um mata-leão, deu uma apagada, eu acho. Isso. E o que a pessoa faz? Respira. Quando a gente para de respirar, o que acontece? A gente morre. Apaga tudo. Apaga ou morre de uma vez, né? Então, o que acontece? Quando você respira e quando você toma consciência da respiração, você toma consciência que você pode respirar um pouquinho. Então, por exemplo, eu já tirei pessoas de crise de ansiedade só respirando. Eu estava num curso em Campinas e tinha um garoto, o estresse dele era legal, viu? Porque
Ele estava extremamente estressado porque ele estava numa ascensão profissional absurda. Olha que interessante, né? Como até o sucesso ele pode ser nocivo. Olha que interessante. Ele estava numa ascensão absurda e ele estava no meio de um curso, da franquia Mastermind em Campinas, e ele estava assim, ai meu Deus, tô passando mal. Eu falei, posso te ajudar? Ele falou assim, ai, será? Será? Eu falei, posso te ajudar? 5 minutos de respiração. 5 minutos, ele saiu da crise. Ele ficou tão viciado na respiração que ele demorou 3 meses para me contratar para ensiná-lo a meditação transcendental. Em 3 meses, ele se controlou da crise de ansiedade só uma técnica simples, muito, se às vezes as pessoas vão olhar, muito bobinha de respiração. Então, existem coisas muito simples que são muito efetivas quando as pessoas entendem e fazem da maneira correta. Certo. Então, eu ensino essas técnicas, ou seja, é uma informação com prática. Porque só informação não leva ninguém a nada, o que leva é a prática. E nesse ponto de atuação com as empresas, né, nesse lado corporativo, além dessa palestra que você ensina as pessoas, você tem algum programa, algum serviço que, sei lá, você entra com os funcionários durante 20 minutos por dia para meditar juntos, seja remoto ou não, enfim. Existe isso ou não? Estou falando uma coisa então, que é muita viagem na minha cabeça. Não é muita viagem, não. Esse projeto, esse programa empresarial meu particular, né, Elisa, essa é a visão e o formato Elisa, é justamente um programa onde eu vou ensinar a pessoa a fazer esse exercício e fazer um acompanhamento. O ideal seria 6 meses, para que eu possa fazer com que a pessoa tome consciência, fazer com que a pessoa entenda que não é um processo simples, fazer com que a pessoa entenda que não é uma mudança de vida, é uma mudança de como eu olho para as coisas que me acontecem. Então, é uma mistura de intelecto com prática. Eu não sei se você concorda comigo, mas você pode ler uma prateleira inteira de livros. Se você não colocar em prática o que você aprendeu, é só um livro. Como é que você evolui? Indo para a prática. Como é que você cresce? Fazendo a prática. Então, a meditação transcendental, ela é prática, ela é pouca teoria. Às vezes, para uma pessoa muito intelectual, ela fala, nossa, mas é só isso? É. São coisas simples que vão mudar e vão expandir a sua capacidade de intelecto para você, quiçá, ler outros livros, abrir a sua cabeça, olhar para outros campos. Então, esse projeto de acompanhamento seria, no mínimo, 6 meses e acompanhar de forma remota, a princípio, 1 vez por semana. Então, 1 vez por semana eu vou lá e falo, e aí, fez a lição de casa? Mas o objetivo é transformar o seu colaborador em independente. Né? É não fazer com que a pessoa fique dependente de mim. Nós não colocamos isso, mas o meu aluno, ele aprende e segue. Ele não aprende e depende. Ele aprende e se liberta. Entendi. Eu acredito nessa questão de que nós, colaboradores, produzimos mais, melhor, e quando a gente está bem, quando a gente está saudável. E aí eu promovo atividades como essa, que a gente tinha até o nosso plano de saúde aqui, que é para trabalhar corpo, mente e alma. Ah, que legal. E o coração. E aí a gente tem aqui, então, todo dia 15 minutos de ginástica laboral. E a gente tem uma equipe, uma personal que faz para nós. E aí eu fiquei pensando nisso. Ah, que legal. Remoto, né? E aí eu falei, será que você teria, nesse seu programa tem isso? Teria isso, sim. Depende dá do. Pra fazer, depende né? Dá pra fazer. Por quê? Então pense aí, Porque galera. Tem isso? Por que tem isso, né? Porque isso é um programa onde você encaixa de acordo com o objetivo da empresa. Cada empresa é única. Por exemplo, nós temos. Você conhece a Herbário? A Herbário, que é uma empresa grande, fitoterápica, que fica em Curitiba, próximo de Curitiba.
eles têm uma sala de meditação, onde o funcionário entra, ele tem horário às 8 e às 8h25, às 8 e às 8h30. Então, ele pode entrar, sentar, fazer a prática e ir para o trabalho. E o resultado que eles têm em termos de produtividade, em termos de colaboração, de convívio, é muito grande. Então, o objetivo é encaixar esse programa de bem-estar, por isso que eu coloquei essa palavra bem-estar, porque colocar como bem-estar dentro da visão, a empresa fala assim, eu vou dar 10 minutos para o funcionário, ok. Eu vou dar 20. A gente trabalha em cima disso. Entende? Fazer uma coisa flexível de acordo com cada empresa. Muito legal. Quero conhecer mais. E, novamente, quero agradecer você. Eu que... A nossa produtora ali, a Vivi, já me deu um sinal um tempinho atrás. Que nós falamos muito, a Vivi falou. Não. E é muito louco. Eu gosto muito desse assunto. É muito legal isso, né? Mas alguém tem que colocar uma meta pra gente, um ponto, né? Nosso timekeeper, nossa timekeeper. Nossa timekeeper. Mas, novamente, muito obrigado por você vir aqui, dar essa aula e trazer essa energia real. Eu fui, me conectei, ou a gente se conectou assim, num momento muito bom. Juro que eu gostei demais. E estamos abertos, porque você precisar, a sala está aberta. Novamente, só para registrar, para acharem a Elisa, Elisa Lima MT, M de Maria e T de Tatu. T de Tatu. Lá no Instagram, ela mesma responde, é uma profissional extraordinária e sou muito grato de conhecê-la, de estar aqui com você, mais uma vez. Eu que agradeço essa oportunidade. A vida é feita de momentos, né? Se a gente olha para trás com sabedoria, né? Não com saudade, mas com sabedoria, a gente vê que foi um empilhamento de encontros e um empilhamento de momentos, né? Então, esse momento foi muito especial, agradeço muito e sou muito grata por ter te conhecido, né? E ter seguido com essa amizade, com essa conexão até hoje. Lá. Obrigada, viu? Então, obrigada, eu adorei o nosso papo. Foi melhor do que eu esperava. Foi muito bom. Obrigada. Então.